Ainda que as figueiras não produzam frutas e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. Essas são as palavras de Abacuque, no capítulo 6, versículo 17 ao 18. No vídeo passado, nós falamos a respeito de perguntas, questionamentos ao Senhor, como deveríamos fazer, se elas eram necessárias. Mas hoje eu quero falar sobre as respostas que o Senhor tem pra gente, como que funciona. A gente tem aqui as palavras de Abacuque, que são palavras de imenso agradecimento. Em meio a qualquer circunstância, eu o adorarei, porque o Senhor é o meu Deus. Essas são as palavras dele. Mas antes a gente consegue perceber Abacuque confuso, com muitas perguntas, e perguntas insistentes, perguntando ao Senhor, querendo respostas o tempo inteiro. Mas no final, Abacuque consegue compreender uma mensagem muito importante, e é sobre ela que eu quero falar. A gente tem dificuldade com as perguntas, como nós vimos anteriormente, e nós temos esperanças, nós temos sonhos, e a gente espera que Deus realize esses sonhos, que Deus realize a nossa vontade. Só que nesse meio tempo entra uma relação de confiança. E confiar em pessoas é muito difícil. A gente confia em Deus, acredita em Deus, mas confiar em pessoas é muito difícil porque pode fazer com que a gente questione as nossas próprias crenças e até mesmo a nós mesmos. Mas a gente tem que aprender com o melhor, que aqui no caso foi esse exemplo de Abacuque, que ele expressou as suas perguntas e as suas queixas a quem ele mais confiava, a Deus. Ele se encontrava num momento confuso, não entendendo o que ia acontecer com aquela cidade, mas ele confiou a sua dor e a sua confusão a Deus. E embora ele não tivesse uma resposta de justiça, uma resposta que ele estava esperando e que ele estava procurando, ele encontrou um Deus que estava preparado para o acolher a sua dor, acolher a sua confusão, sabe, os seus questionamentos, o porquê que ele estava se sentindo assim. Foi esse Deus que ele encontrou. A questão aqui é que nós temos perguntas sim, nós temos questionamentos sim, mas a quem nós estamos entregando essas dificuldades? O Senhor nos chama para que a gente entregue tudo a Ele e descanse. Não é isso que a palavra de Deus fala? E a gente quer respostas, mas a questão é que essas respostas nunca são como a gente espera. Porque é Deus, e Deus é imprevisível, Ele faz coisas maravilhosas que a gente não pode prever. E é por isso que no final da história do livro, Abacuque ele pode oferecer essas palavras de imensa adoração e fé. Independente do resultado, independente das respostas que ele recebeu de Deus, se eram as que ele esperava ou não. Abacuque, ele foi ouvido por Deus. Eu quero te dizer que independente do tempo que você esteja esperando respostas, independente de o que você esteja esperando que o Senhor te dê um retorno, o Senhor está te ouvindo. Ele está te ouvindo, Ele está acolhendo as suas perguntas, as suas dores, os seus questionamentos. Mas esse processo de esperar a resposta é necessário porque Ele quer te ensinar alguma coisa. Às vezes a resposta vai vir da maneira mais inesperada possível, mas ainda não chegou porque ainda não aprendemos o suficiente com aquela situação.
Então, mesmo que você pareça estar esperando uma eternidade, Deus está te ouvindo. E Ele é digno, portanto, do seu louvor e da sua contínua devoção, ou seja, continue adorando ao Senhor. A palavra de Deus sempre vai despertar em nós esperança. Então adore ao Senhor, leia a palavra de Deus. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, diz assim: estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Jesus Cristo. A nossa alegria é independente das respostas de Deus. A nossa alegria é independente das circunstâncias. A palavra de Deus fala para que a gente se alegre e louve e adore ao Senhor. Existem motivos sim para ficar triste, mas existem outros muito maiores para a gente se alegrar. Porque a gente tem o fôlego de vida todos os dias, temos o que comer, temos uma família e muitas outras coisas para a gente ser grato, sabe? E se falta ainda alguma dessas coisas, não se preocupe, porque o nosso nome está escrito no livro da Bíblia. E isso é a coisa mais gratificante que Deus poderia nos dar, a melhor resposta, o que nós ainda estamos esperando. A alegria do Senhor é a nossa força. Então ore, confie no Senhor, louve a Ele, independente das circunstâncias. Não desista ainda. Continue lembrando a Deus de que você está à espera de uma resposta e Ele vai te responder no momento certo. Mas não desista. Ele não deixará em suspenso, sabe? Ele não vai deixar isso oculto de você. Ele vai clarear tudo à sua frente e vai fazer você entender esse caminho. A sua resposta também ela pode não vir da maneira como você está esperando, mas Ele está te ouvindo, Ele vai te responder. E todas as vezes que você clamar, que você adorar, que você louvar, Ele vai continuar te ouvindo. Então a melhor resposta, enquanto você espera que Deus te responda, é adorá-lo. Siga o exemplo de Abacuque e adore acima de qualquer coisa, pois o Senhor é merecedor de toda graça, todo louvor, toda honra e toda adoração. Quando você entender isso, você vai se sentir mais em paz, sabe? Mesmo sem ter todas as respostas. Você pode continuar buscando as suas respostas, mas fique em paz, adore ao Senhor. As suas perguntas podem não mudar, mas a sua perspectiva para encontrar as respostas para essas perguntas precisa mudar, sabe? Você não pode ficar agarrada a elas. Você precisa viver, você precisa adorar ao Senhor. Você precisa aprender a confiar em Deus todos os dias, o tempo todo, em meio a tudo, em meio a qualquer situação. Confie no Senhor, espere no Senhor e Ele vai clarear tudo à sua volta. Acredite. Amém. Fique na paz. And the greatest of these